Boa noite a todos. Mais um Pode Constelar, gente. Hoje você não pode perder, porque nós estamos aqui com muitas informações poderosas. Eu, Meirelle Freitas. Eu, Vivian, e a gente tem uma história muito legal para contar para vocês aqui do nosso envolvimento, nosso começo, que teve a ver com uma pessoa muito especial que está aqui, que a gente vai entrevistar hoje. Eu sou a Patrícia Rames e estou super feliz porque realmente a nossa história aqui, a ligação de nós três começou através dessa pessoa. E ele, além de ser nosso mentor, é um cara incrível, é um bom amigo e também nosso ex-padre, gente, agora esposo. Como assim? Boa noite, né? Boa noite. É uma alegria, então, estar aqui, principalmente por ver essas 3 pessoas que foram minhas alunas, hoje estão aí voando, traduzindo e transmitindo essa mensagem para outras pessoas. Muito obrigado pelo convite e principalmente pelo exemplo que vocês estão dando. É isso, Patrícia, ex-padre. Ex-padre. Como assim, Rogério? Parece um pouco estranho, mas é. Eu tive a graça de poder ser padre. Fui e exerci esse sacerdócio por 4 anos da minha vida. Mas religioso eu fui durante 13 anos e 6 meses. E em determinado momento, pode parecer estranho ou não, mas em determinado momento da minha vida eu percebi que eu precisava dar um passo a mais. Ir para um próximo nível. Não que o nível anterior não prestasse, mas ele já não me cabia mais. Sim. Eu gosto sempre de fazer uma interpretação de uma escada mesmo. A gente não pode ficar somente num degrau. Deus nos chama a ir subindo escadas. Nós precisamos ir elevando o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. O problema é que, intencionalmente ou até mesmo inconscientemente, nós gostamos de permanecer sempre o mesmo, né? Nós queremos, não mexe comigo, tá tudo muito bem, eu não vou sair da minha casinha para ir morar em outro canto, né, Meirelle? Eu não vou me misturar, calma, do jeito que tá bom. Mas a nossa alma pede sempre mais. Aí é um grito, uma confusão que existe em nós. Ou eu escuto o meu cérebro que diz, aqui tá bom, deixa do jeito que tá, ou eu escuto o meu coração que diz, você pode dar mais. Você tem mais para oferecer. Você pode até não acreditar, mas você tem muito mais para poder dar. E foi essa percepção de inventar, de escutar o meu coração, eu percebi que nas 4 paredes eu estava muito bem. Muito cômodo, ajudando muitas pessoas, mas e fora delas? O que eu podia fazer fora delas? Foi daí que eu tomei uma decisão de sair pela porta da frente, não sair pela porta do fundo, sair pela porta da frente e arriscar nesse novo mundo sem paredes nenhuma. E você teve um momento de confronto ali antes de tomar essa decisão, né, Rogério? Toda decisão tem confronto. O problema é que a gente não toma decisão é porque nós queremos que a decisão seja sem nenhum confronto. Mas ela exige confronto. Porque quando você decide por algo, vai ter gente que vai te criticar. E vai ter gente que vai te elogiar. Os dois são prejudiciais. E vai ter gente que vai só opinar, que não sabe de nada que está acontecendo, né? Isso é o que a gente encontra na internet, né? Aconteceu uma situação vindo pra cá que acho que dá pra fazer um link com isso daí. Eu tava tava vindo de metrô, eu moro lá na capital, né? E daqui a pouco parou todos os metrôs. Aí falaram usuário na via. Ai, essa pessoa se jogou, isso aqui atrapalha a nossa vida, a nossa agenda. Quantas pessoas têm ficado frias, né? E daqui a pouco começaram a dar opinião. Acho que ele se jogou porque estava mal. E eu cheguei a ver, né? Porque a gente estava no metrô de um lado e o cara tava fazendo resgate do outro. Tava bem. Mas aí as pessoas começam a dar opinião, começam a falar assim, ele tá com depressão, nem pode tirar a vida, não sei o quê. A pessoa não sabe de nada, não fez pergunta nenhuma, nem acessou a pessoa e já começa a dar opinião, né? E quantas vezes a gente carrega também desse peso das opiniões dos outros, né? Como que foi esse processo? Esse é o primeiro passo para quem quer crescer na vida. Não fundamentar suas decisões na opinião dos outros. A sua decisão tem que estar fundamentada na voz de Deus.
Isso é a base. Quando os discípulos eles estão reunidos, aí vamos para a Bíblia, que é a minha área. Os bonequinhos eu ainda não conheço não, mas a palavra de Deus é a minha área. Então, vamos para a minha área. Quando os discípulos estão reunidos, pós morte e ressurreição, Jesus aparece para eles em Jerusalém. Foi onde Jesus foi morto. E Jesus aparece para eles e diz, olha, eu sei que vocês estão animados, estão avivados, já sabem que eu ressuscitei, e vocês querem sair para anunciar, mas eu vou dar uma orientação. Permaneçam em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do alto. E quando vocês saírem, aí já é a minha parte. Quando vocês saírem, vão tocar pedra, vão querer falar mal, vão criticar, vão julgar, vão elogiar, e aí o seu ego vai crescer, vão falar que você é o melhor, aí você vai esquecer de mim. Então, qual é o princípio básico para que eu possa sair de Jerusalém? Jerusalém é a nossa comodidade, é a nossa casinha, é o nosso conforto. Qual é o princípio básico para que eu possa sair de Jerusalém? Eu ser revestido do poder do alto. Porque aí eu saio e eu vou poder lidar com todas as situações. Não é de forma fácil, mas é de forma simples. É consciente. É sabendo que antes de tudo isso e de qualquer coisa, eu sou amado por Ele. Eu gosto, vou passar a voz, mas... Não pode. Mas isso é pedagógico. Isso que a gente está falando é pedagógico. Porque Jesus passou por isso. No início do ministério de Jesus, ele foi batizado. E dali, na hora do batismo, uma voz apareceu dos céus e disse: Tu és o meu filho muito amado. Essa é a voz que rege a vida de Jesus. Logo depois, ele vai para o deserto. E é a tentação, que são os perigos. E é aquilo que eu passo, Merielle passa, Vivian passa, Patrícia passa, você passa. Então nós passamos por essas tentações. Mas qual é a voz que rege Jesus? É a voz primeira que falou, tu és o meu filho amado. Sabe o que o inimigo faz? Ele chega para Jesus e diz, se tu és o filho de Deus, ele coloca dúvida. E aí, se eu não tenho firme o revestimento do poder do alto, eu paraliso aqui. Eu paro aqui, acabou a vida, morreu tudo, eu não vou avançar. Agora, se eu fico firme na voz de Deus que me falou por primeiro, aí eu consigo, degrau por degrau, de glória em glória, e crescendo na minha vida espiritual, almática e física. Ou ele poderia ter aceitado outras propostas ali, né? Se ele não soubesse realmente que ele era. Alimento, fama, né? Sempre tem. Superpoderes. Sempre tem. A voz de Deus não elimina as outras vozes. Sim. A graça de Deus não elimina as dificuldades. A paz de Deus não elimina as guerras. Sim. Nós sempre vamos lidar com essas situações. O importante é a gente ficar firme na promessa, na palavra. Essa não muda. Não é porque agora eu estou na maior dificuldade na minha vida que eu deixei de ser filho. Não, você é meu filho amado. Você continua. Na lama, você continua meu filho amado. Sim. No palácio, você continua meu filho amado. Na graça, meu filho amado. No pecado, você continua meu filho amado. O que rege tudo? A palavra. É ela que rege tudo. Então, quando eu tive posse de uma palavra, eu disse, eu preciso tomar uma decisão. Ah, Rogério, claro que veio minha mãe na cabeça, veio meu pai na cabeça, veio meu superior religioso na cabeça, veio a velhinha que me ama, que ficava assistindo minha missa na cabeça, veio. Mas o que é que eu tinha que concentrar na minha vida? Eles ou a palavra? Sim. Se eu não me engano, lá no evento, você falou assim que tentaram até descaracterizar quem você é também, né? Que é o
Satanás lá, né? Se tu és, será que você é filho de Deus mesmo? Eu lembro disso daí que foi um impacto para você também. Isso. As fases foram tremendas e uma delas foi essa, que é tirar a identidade. Ele vai buscar de tudo para tirar a sua identidade. Por isso que, mais uma vez, e eu repito isso porque esse é o segredo da tomada de decisão, eu preciso estar revestido do poder do alto. Revestido do poder do alto é firme na palavra que ele lançou sobre a minha vida. Porque senão as pessoas vão querer dizer, isso aí é um charlatão, tá querendo dinheiro, tá querendo não sei o quê, ele faz... Enfim, vão inventar de tudo para descaracterizar a identidade que a pessoa tem e que ela tá firme nela. Então, esse é uma das bases que acontecem e, infelizmente mesmo, é por isso que muita gente não avança na vida. Sim. Porque não tem essa, não é nem coragem, mas essa fortaleza, que é um dom do Espírito Santo, para poder enfrentar o deserto. Sim. Eu enfrento ele todo dia. Todo dia. Também. E falar em tudo isso que você estava falando, veio aquela história do passado, de um ano atrás, porque faz um ano que eu tô aqui em Alphaville, e foi tão doido que no dia que eu fui num evento aqui em Alphaville que você estava, você lembra? Lembro. Da rede? Lembro. E quando eu te conheci ali... Que foi o primeiro que a gente se conheceu. Foi o primeiro. E eu ficava assim, dentro de mim. Ai, meu Deus, Rogério Carvalho. Ai, eu quero... Nossa, eu quero que ele saiba do meu trabalho. Aí eu cheguei, né? Por dentro eu tava toda acelerada. E por fora eu tava plena. Aí eu cheguei, oi, prazer, né? Sem ser fã. Aí, prazer, tudo bom? Aí eu falei que era consteladora. Aí você falou assim, nossa, que legal. Eu queria conhecer, queria saber como funciona. E aí, naquele dia, depois, né, que a gente se conheceu, tudo, e você passou um tempo, você me chamou e falou assim, Meire, tem uma mentoria aqui, eu gostaria muito que você estivesse com a gente. E eu, meu Deus, ganhei uma mentoria! E depois da sua mentoria, de verdade, foi o que mudou, assim, que eu não sabia o que era sinais. Eu não sentia, sabe? Talvez eu sentia, mas como eu não compreendia, então eu não sabia o que era. O ouvir de Deus, né? O sentir. Então eu ia levando a vida fazendo. Só que depois da sua mentoria, você fez depois o Metanoia. Eu tava lá em Ribeirão Preto. Eu tava lá em Ribeirão e ele falou, na mentoria dele, ele falando, gente, vou fazer o Metanoia, vai ser tal dia. E aí eu fui dormir e eu fiquei incomodada. E eu não conseguia dormir. Era 2 horas da madrugada e meu marido falou assim, o que tá acontecendo? Eu falei, amor, não sei. Não sai, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir no Metanoia, eu preciso ir. E ele falou, vamos? Olha como meu marido, cético, enraizado. Assim, gente, eu vou vamos? Aí eu, meu Deus. Pode constelar? Assiste? Assiste. Agora... já passou por isso. Ele se transformou nesse um ano. Ele conheceu o Gilson antigo. Hoje você vai falar, prazer, Gilson. E aí depois, Rogério, desse dia do Metanoia, né, que eu vim, olha, pegamos hotel e tudo, né, porque é um custo, né? Mão de obra, né? E vim no seu evento e ele falava assim, mas o que tá acontecendo, Miri? Eu falei assim, amor, não sei, agora eu tô sentindo as coisas. E foi depois da sua mentoria. Inclusive depois que um dia, em novembro, meu filho casou. E era num sábado. No domingo eu levantei, dormi plena. No domingo eu levantei e falei assim, amor, eu tomei uma decisão. Aí ele foi, falei, eu vou ficar um tempo lá em Alphaville. Mas eu tava tão plena que só falava assim, ó, eu sinto que era Deus falando, vai, minha filha, vai. Só que aquilo foi me correndo. Eu falei, mas eu vou, mas como assim? Eu moro aqui há 33 anos, não vou sair daqui, perto dos meus pais, dos meus filhos. E aí eu liguei pra ele, eu lembro direitinho, eu tava indo no banco, eu tava incomodada, Vivi, eu falava assim, eu vou ligar pra ele. Aí eu liguei, ele atendeu. Eu falei, Rogério, lembra disso? Essa parte da ligação, mais ou menos. Eu não lembro o que eu falei, não. Eu liguei, ele atendeu. Eu falei assim, Rogério, eu tô incomodada porque eu tô querendo ir ficar uns dias aí em Alphaville. O que você acha? Olha só, gente. E ele falou assim, você falou assim pra mim, Meire, eu tô aqui e aqui o negócio é muito louco. A energia aqui é outra, sabe? É que se você vir pra se desenvolver, pra se conhecer, só te falo uma coisa.
vem. Só bem. Ele falou assim, vem. Quando você falou vem, eu falei, já é. Eu vou. E aí eu me programei certinho. E era fevereiro. E eu não tinha o dinheiro, porque para ficar no hotel era R$ 3.000, né? O mês. E eu não tinha o dinheiro, mas deu 10 dias, eu tava com o dinheiro na mão. R$ 3.000, certinho. Aí eu falei, Deus quer que eu vá. Por quê? Na sua mentoria você falava isso. Deus vai te dar, você vai saber se é, se não é, porque vai acontecendo coisas pra você se encaixar. Exato. E aí veio. Aí eu falei, então por que é? Aí daqui a pouco, aí eu vim, fiquei. Aí eu falei assim, ó, se Deus permitiu que eu esteja aqui, se Ele quiser, 10 dias, o dinheiro estava na minha mão. E as coisas acontecendo. Onde eu conheci a Vivian, onde eu conheci a Patrícia, e foi acontecendo coisas atrás de coisas. Eu falei, Deus quer. Eu acho que depois de tudo isso. Não sei, Foi o elo. Né? Tipo assim, ela falou da história dela. De você foi um dia que eu tinha feito o método IP do Pablo, né? Isso. Aí no grupo eles jogaram lá, falou assim: vai ter uma mentoria do Rogério. Aí eu falei, eu lembrei, porque eu tinha visto lá o La Casa alguns episódios só. Vou lá. Vou lá. E você também falou a mesma coisa que você falou pra ela, assim. Eu falei, eu queria tirar uma foto lá naquele sofá, porque eu quero profetizar na minha vida, que eu vou dar palestra. Ele, vai! É a liberação. Você tem uma palavra de liberação muito forte. Teve na vida dela, teve na minha vida. E esse acolhimento que acho que nós três sentimos, né? De você Pra trazer... mim foi... Eu conheci o Rogério também no La Casa. Aí depois eu fui no Metanoia, aí eu acompanhava as lives. Aí eu tinha muito esse negócio da voz de Deus. Eu pensava, eu preciso aprender esse negócio. Porque eu tinha muita dúvida. Será que é Deus mesmo falando comigo? E aquele medo. Aí eu também não entendia. Meu Deus, não é? Aí daí eu entrei na mentoria. Depois do Metanoia, você abriu outra mentoria, né? Uhum. E aí eu entrei naquela. Acho que a gente tava nessa. E ela também. E aí foi tava onde na eu primeira. aprendi Ela foi na também primeira. a ter paz, Uhum. sabe? Aprendi como eu quero ouvir a voz de Deus, o que trazia essa questão, que aí as coisas vão acontecendo, a gente, né? E eu quero muito que você fale para as pessoas sobre isso, porque muita gente se pergunta, é a voz de Deus que eu tô ouvindo? Conta para elas o que a voz de Deus traz pra gente. Eu, antes de falar, vou linkar com isso, óbvio, mas teve uma coisa que aconteceu comigo ontem, que Deus falou comigo ontem, assim, surpreendentemente. Eu, conversando com Deus, eu disse, Senhor, eu tenho que fazer isso, mas eu preciso de um sinal, preciso de uma orientação sua. Aí ontem eu fui treinar jiu-jitsu, além de tudo eu treino jiu-jitsu também. Ele é lutador também. Ontem eu fui treinar jiu-jitsu e Deus falou comigo no tatame. Olha que inusitado, né? Mas ele falou comigo no tatame. Eu tava treinando com um rapaz mais forte que eu. E eu tava por baixo, mas aí ele deu um vacilo e eu peguei ele num estrangulamento. Eu consegui encaixar um estrangulamento nele, né? E ali eu fiquei todo alvoroçado de eita, pegou. E aí eu fui fazendo força, porque tava encaixado. Eu sabia que tava encaixado. Eu sabia que ali não tinha mais o que fazer. Então, fazendo força, todo animado. Aí eu olhei pra ele tava sereno, sorrindo. Aí eu disse, não. Eu pensei, não. Tá encaixado. Arrochei mais. E ele sorrindo. Aí eu disse, cara, fracassei. Não estava encaixado. Soltei, me frustrei. Ele ganhou. Levei um couro dele. Quando terminou, eu parei, eu disse, cara, eu achei que estava encaixado. Aí ele olhou e disse, tava. Eu disse, mas eu achei que você ia bater, que ia ser finalizado. Ele disse, eu ia. Você que soltou. Eu disse, mas você estava sorrindo. Ele, claro, você queria que eu estivesse chorando para você saber que estava doendo? Aí eu disse, caramba, que coisa. Deus fala com a gente constantemente. O problema é que a gente fica o tempo todo julgando a partir das aparências. E esquece de ver o que é o nosso interior, como Deus se comunica a partir de nós no nosso interior.
Eu sabia que ali eu tinha que fazer aquilo, que estava encaixado, que ele ia ser finalizado, mas uma dispersão, um fato de eu olhar e dizer, eu acho que não tá legal, porque a pessoa tá sorrindo para mim. Eu fui e abandonei tudo, e a gente muitas vezes diz, Deus não fala comigo, Deus não quer, é porque eu cometi um pecado, é porque eu não sou batizado, é porque eu não fui para a igreja no domingo, então Deus não quer, só porque a gente distraiu vendo uma pessoa sorrindo quando ele estava prestes a ser finalizado. Então, a voz de Deus, ela é muito mais simples do que a gente imagina. Ela comunica conosco por meio de um pó de constelar. Quantas vezes Deus falou com você por meio dessas meninas? E aí, muitas vezes, o grande problema é que, ao invés de a gente trazer para o coração e ter essa firmeza, não, é Deus falando. Por quê? Porque traz paz ao coração. Esse é o primeiro sinal de que Deus está falando com a gente. Traz paz ao coração. Cara, não tenho o que fazer. Agora, da mesma forma que traz paz, nos tira o sossego. Parece ambíguo, mas não é. A paz é aquela sensação de que eu estou no caminho certo. Sim. O estrangulamento está encaixado. Tá tudo certo. Eu não tenho que ajeitar mais nada. É só apertar. Agora tira o sossego, porque eu vou olhar e vai dizer, pô, ele tá rindo. Cara, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não sei como eu vou fazer. Então, o sossego é justamente a percepção de que é maior do que nós. Sim. O cara era grande, o cara era mais forte que eu tava encaixado, mas eu olhei e disse, ele é mais forte que eu, ele é maior, não vai pegar não. Desistiu. E eu desisto. O sossego é maior do que eu. Eu, por mim mesmo, não dou conta de sair de 30 e tantos anos de um local para ir aventurar em outro. Sem dinheiro, eu não dou conta. Mas o que é que a paz faz? Vai. Mas o sossego vai dizer, cara, agora o bicho pega. Agora o bicho pega. E olha o que aconteceu. O meu filho, né, tava lá em Ribeirão, eu falei, gente, lá eu não vejo... Amo lá, mas assim, eu vejo que aqui tem mais possibilidades, né? Porque as pessoas estão conectadas, as pessoas estão falando de network, de negócios. Meu filho tem 19 anos. Aí tocou no meu coração, ó, de novo, Deus. Aí, filho, você quer vir pra cá? Só que quando eu falei pra ele, eu tava em paz. Era isso aí que você tá falando, eu tava em paz. Mas quando ele vem, né, aí você fala, ai meu Deus, eu tô arrumando problema. Mas tava tão em paz. Aí essa dúvida, né? Tipo, você dá uma paz quando, uau, é isso. Aí daqui a pouco ele tá aqui, eu falo, gente, será que é isso? O menino come demais, gente. O menino dorme demais, 19 anos. Aí eu tô ali. Só que ele tá desenvolvendo. E aí eu tô vendo, Deus sabe. Porque Deus tá tocando no nosso coração de uma forma. Igual você falou que deixa uma leveza, mas o resultado ele vem também. E aí surpreende a gente. Total. Aí você fala, cara, é isso. Eu tô seguindo. Quando a gente olha a história de José do Egito, a gente percebe muito bem que José do Egito está lá em Gênesis 37. Quem for, leia essa história que ela é sensacional. Gênesis 37 mostra que José do Egito, o propósito dele era governar. Sim. Ele tinha que governar. O propósito dele, desde quando ele estava no lado da família, ele ganhou uma túnica colorida, ele se destacava dos demais, porque ele era um governante. Sendo que para ele ser um governante como Deus desejava dentro do propósito dele, ele teve que passar pelo poço. Ele teve que passar pelas mentiras, ele teve que passar pelas injustiças. E não é porque Deus é ruim, diz, não, você tem que fazer isso. Não, é porque o processo faz parte do resultado. E esse processo, muitas vezes, nos traz esse desassossego, esse tirar o sossego da nossa vida. Por quê? Porque, cara, eu sei, Deus me chamou para isso, mas por que eu ainda estou aqui? É porque eu estou vivendo o processo de cada coisa. E isso muito mais, na vida espiritual, muito mais do que uma dificuldade, uma crise, é um treinamento. Nós somos treinados. Eu gosto de falar sempre que Deus nunca vai preparar uma bênção para a gente. Religiosamente nós falamos, olha, Deus está preparando uma bênção para você, né? As mulheres que vão casar, tudo, aí diz, Deus está preparando um homem para você.
É mentira. Tá bom. É mentira. Deus não tá preparando Agora você desmotivou muitas mulheres. Mas isso é anestésico para que a gente não se transforme. Deus não está preparando nada. O homem já existe. Sim. Se ele fosse preparar, o homem ia nascer agora, preparadinho, todo organizadinho. Ó, esse aqui eu criei para você. Mas a mulher, você já tem aí seus 30, 35 anos e Deus está preparando o homem? Não. Deus está preparando você para aquela bênção que já existe. Pra se conectar, né? Então é preciso que você encare, enfrente esse processo, esse treinamento, essa fase de desassossego. Quem quer uma família próspera tem que viver o desassossego do processo. Exato. É normal. Não tem como crescer sem Não tem processo. como crescer sem processo. Não tem como crescer, colher sem plantar. E o tempo do plantar exige espera. Eu tenho tempo. Ninguém planta hoje e colhe hoje. Eu tenho que plantar e eu vou esperar o tempo daquela semente. E precisa do tempo também do regar. Sim. É esperar e regar. Como foi o seu processo com a senhorita Raíssa, com a senhora agora? Senhora Carvalho. Como foi esse processo? Porque os dois já estavam prontos, né? Já estavam feitos, né? Então, vou pegar o gancho justamente do que eu falei. Eu parei de atrapalhar a ação de Deus e Deus já me mostrou quem era. Pronto. Tava Eu já mesmo, estava, né? Deus não estava preparando essa bênção para mim. Ela já estava pronta. Eu que não estava pronto. Como assim, Rogério, você não estava pronto? Eu vivia numa situação de celibato, então eu não podia olhar com outros olhos, eu não podia ter nenhum tipo de relacionamento, mas ela já estava pronta. Não significa que ela também não está no processo de transformação, ela está no processo dela e eu precisava viver o meu. Quando eu decidi sair da igreja, aí foi aquela sensação assim de... Olhos. Aí os olhos abriram. É exatamente isso. E o coração. Aí os olhos abriram quando eu falei com ela, logo depois que eu tomei a decisão, quando eu falei com ela, eu digo, uai, eu tô sentindo alguma coisa diferente. Não é só aquela relação de amizade, de professor e aluno, de mentor e mentorando. Não, tem alguma coisa, mas tem um carinho diferente. Que antes eu não é que eu podia até sentir, mas eu abafava. Eu atrasava, eu atrapalhava. Por quê? Porque antes disso tinha uma função. Então eu Chegava não... a ser proibido, Você poderia, né? Era então, proibido, era proibido. mas você se fechava para aquilo, é isso? Isso, tem, Ele nem a gente queria tem, ver. a gente tem que fazer Porque- isso, né? Porque os sentidos, eles continuam. Mesmo você fazendo um voto de celibato, de castidade, você não perde os sentidos. Teve uma vez que um primo meu, novinho, chegou pra mim e disse, Rogério, como é que vocês fazem? Vocês tomam uma pílula pra não sentir... pra não sentir nada, né? Porque passa uma mulher na rua, você não sente nada, vocês tomam uma pílula para... Eu digo, se existir essa pílula, me dê. Porque a gente sente, obviamente a gente sente, mas aí a gente faz o quê? A gente canaliza, né? A gente canaliza para a obra de Deus, para o trabalho, para o exercício, para que a gente não alimente aquele sentimento que é proibido. Sim. Então eu não posso alimentar isso. E quando eu me vi livre disso, quando eu vi eu não preciso tomar essa pílula, eu posso cortar esse ansiolítico da minha vida, aí eu relaxei. E eu comecei a olhar de uma forma diferente. Aí eu fiz a proposta, eu disse, vem me visitar aqui em São Paulo. Vem aqui conhecer, aqui é tão bom, tem restaurantes novos, vem aqui. Aí ela veio para passar 5 dias e Nunca mais vai embora. tá aí até hoje. E você tava falando de relacionamento, né? Casamento. E tava falando também de dor, né? Que é aquilo que é ruim, mas por algum motivo veio, né? Também tem essa questão. Deus, ele coloca alguém na vida da pessoa, porque aquela pessoa tem algo que eu não tenho. Hoje eu tava falando pra minha nora isso. Meu filho, ele é mais lento, né? Que ele é mais parado. Minha nora é mais ativa. Por que que se junta?
Se um é totalmente diferente do outro, porque os dois se completam. Então, todo relacionamento, quando tem alguém que... Tem gente que vem na terapia e fala assim, ai, mas ele é tão diferente de mim. Mas essa é a ideia, para ser diferente, porque ele tem algo que você não tem. Aí a pessoa, se ela se permitir, ela vai aprender algo com aquela pessoa. E aí, a mesma coisa, o marido, vamos colocar aqui o marido e a esposa, né? Então, um pega o que falta na gente. E eu peguei muitas coisas do meu esposo, que eu não tinha. E ele agora se permitiu a pegar o que eu tenho. E agora a gente está se completando, mas saudavelmente. E sabendo o que faltava nele, né? Ele tá vendo que ele também pode ser diferente, que ele também pode vir nos lugares, ele pode fazer network, ele pode conversar, ele pode ter um negócio novo. E aí ele tá vendo as novas possibilidades. Que ele aprende comigo e eu aprendo com ele todo dia. Relacionamento é isso também, né? Essa troca. Eu tive a graça dentro do ministério sacerdotal, mesmo não sendo casado, eu tive a graça de acompanhar muitos casais, né? Vários casais eu pude acompanhar dentro desse contexto de relacionamento. E o que eu mais observava era justamente isso. Aquilo que causa mais confusão entre os casais é justamente aquilo que mais atrai eles. Sim. Parece meio um paradoxo, né? Como assim? Aí eu brigo tanto porque... Eu vou dar o meu exemplo, né? Não, porque a Raíssa é desse jeito e eu brigo com ela. Mas foi justamente esse jeito que ela tem que me atraiu. Sim. Que fez com que o meu coração se conectasse com o dela. Porque eu me atraí por aquilo que ela é e que eu não sou. E que falta em mim. E eu olhei para ela e disse, ela tem isso. E eu me conecto com isso. Ela tá te fazendo acordar cedo e ir pra academia, né? Exatamente. Já são 12 quilos a menos. Aê, tá 12 vendo? 12 quilos a menos, graças a ela. Olha. Qual é o grande problema do relacionamento? É porque a gente quer moldar a pessoa aos nossos moldes. E aí o que é que acontece? Eu quero que você seja desse jeito. Eu quero que você faça desse jeito. Aí quando a pessoa faz, perde a graça. Acaba, E a e a pessoa pessoa faz. anula, né? Perde a graça. A Acaba pessoa o olha e diz, uai, cadê aquela mulher? Cadê aquele homem? Se anulou. É. Não, eu tô sendo o que você quer. Sim. Não, mas eu não quero mais isso. Eu quero que seja você. É E aí a doido, gente né? vive essa crise de relacionamento. Porque Ela imagina, quer moldar a outra pessoa pra ser do meu jeito. Mas quando ela é do meu jeito, não gosta mais. Não gosta mas mais. imagina que relacionamento chato. Duas pessoas iguais, que não tem nada a acrescentar uma na vida da outra. Fala sério, às vezes... Igual, não é? Não, você Às vezes a gente mas nem se suporta. Né? não se suporta. Imagina suportar outro igual a mim. Às vezes eu olho no espelho e digo, meu Deus, como tu tá demais hoje, tu tá chato hoje. Imagina encontrar uma outra pessoa igual a mim. Não tem. Então, assim, relacionamento, ele é fortalecido, ele é vivenciado pelos diferentes. Sim. E você vê Jesus escolheu gente completamente diferente. Ele pega Pedro, que é enérgico, nervoso, e pega João, que é amável, que é leve. Imagine o quanto Pedro e João não deviam se pegar nesse relacionamento. Cara, devia ser pau pra toda hora. Pedro devia dizer, João, se move, João, tu não faz nada, João. E João lá, eu amo Jesus, Jesus é meu amado. E Pedro, não, João, vamos trabalhar, vamos pescar, vamos fazer. Eu quero Jesus na minha vida. Então, assim, são os diferentes. E deu certo, por quê? Alimentou os diferentes. E não quis que todo mundo fosse igual. Jesus nunca quis isso. Sim. Uma coisa que me chama a atenção e eu queria saber, curiosidade, como que tá sendo para você o desafio de estar num meio assim bastante badalado assim de famosos e você continua com esse coração de cuidado, de zelo. A gente percebe o amor que você tem, sabe, por pessoas e o amor que você tem por Deus continua a mesma coisa. Como que é esse desafio para você? Que pergunta linda. Isso se chama chamado. Isso se chama propósito. Se eu perco isso, eu perco a minha essência. E eu muitas vezes já quis fazer isso. Eu muitas vezes, por ver outra pessoa, digo, cara, eu tenho que ser igual a ela. Então deixa eu ver, eu vou me comportar desse jeito, eu vou falar desse jeito, eu vou me vestir desse jeito, eu vou fazer essa cara mais fechada.
E chegava 2, 3 dias, eu já tava, ai, eu amo você, me dá um abraço, não sei o quê. E eu descobri, esses dias, na verdade, eu descobri que isso se chama chamado. Deus chama algumas pessoas para... Eu vou falar essa palavra, pode ser até mal interpretada, mas eu vou falar, tá? Isso se chama o chamado de pastor. Não estou falando da religião, não estou falando de religiosidade, mas de apacentar as ovelhas. Então, quando Jesus fala na palavra de Deus, ele diz, para uns Deus chama a ser pastores. Volto a falar, não é religiosidade, não é religião, mas é o chamado de apacentar, de cuidar das ovelhas. Para uns Deus chama a ser evangelista, que é o do anúncio. É uma pessoa que quando pega um microfone, ele fala. E eu não estou falando somente da Bíblia, eu estou falando de qualquer coisa. A pessoa olha isso aqui e diz, nossa, isso aqui é isso. A pessoa fica apaixonada pelos bonequinhos. Isso é um chamado evangelístico. Deus chama outros a ser mestre, que é o do ensino. Essas pessoas, quando abrem a boca para ensinar, todo mundo aprende. Quem aqui nunca teve aquele professor que a gente olhava e dizia, nossa, que aula. Sim. Que aula. E tem outros que, meu Deus, ele falou 1 hora e eu não entendi nada. Por que eu tô nessa aula? Aqui. Não tem chamado. Então, outros têm o chamado a ser profeta, que é o do anúncio, da denúncia. Né? Você vê aí na internet, tem umas pessoas que dizem, se você fizer isso, você vai para o inferno. É um chamado profético da vida dele. Já não é o meu papel. Eu não consigo dizer que ninguém vai para o inferno, porque o meu chamado é pastor, o meu chamado é de acolhimento. E muitas vezes eu quis negar isso. É por isso também que eu fui padre, porque eu cumpri um chamado. Sim. Não dentro de uma função, mas dentro do propósito. Cargo, né? Um cargo. Sim. O cargo facilitava que eu exercesse o chamado. Mas o chamado é muito maior do que o cargo. Independe de eu estar padre ou não estar padre, eu continuo pastor. Eu continuo cuidando das pessoas e é impressionante, quando eu descubro o meu chamado e quando eu exerço o meu chamado, a gente encontra felicidade. Felicidade é isso, é descobrir o chamado e exercer o chamado. É porque é a paz, né, chega. É uma paz que não tem explicação. É engraçado, chega a ser doido, né? As pessoas tentam te moldar assim, tipo... Total. Não seja dado demais, não. Não fala isso, não faz isso. Eu digo, mas eu amo isso. Mas eu gosto de estar no meio do povo, eu gosto de abraçar e tudo. Então, assim, é chamado. É você, né? E você tem que... Você. eu acho que é lindo isso. Você tem que continuar com a sua essência. Você não pode perder ela, deixar se moldar. Porque aí não faz sentido, né? Todo o seu chamado é maravilhoso. Chega a ser até ilógico quando eu falei, né? Descobrir o chamado e exercer o chamado traz felicidade. Aí, às vezes, a gente passa por umas coisas, as pessoas a gente acolhe, a gente abraça, a gente ama, as pessoas vão e passam a perna na gente. Aí a gente fica e diz, uma ovelhinha perdida, Tudo bem. tá tudo bem. Aí quem não tem esse chamado fica doido, perdido, né? Não, tá tudo bem, não. Você tem que condenar, você tem que criticar. Não, tá tudo bem, ele vai compreender o cara da vida. Mas eu acho que é porque você chegou na plenitude, alguma plenitude aí. De exercício. Tipo, você tem o chamado, mas você chegou a uma maturidade aí pra entender que ela tá ali, cheia dos carrapichos ali, ela tá dando o melhor que ela pode. Exato. Mas houve momentos que você não enxergou dessa forma? Quando eu não conhecia o chamado. Então, existe o grau do chamado, óbvio, mas ele é dado primeiro por saber qual é o meu chamado. Então, Deus me chama para quê? Eu preciso alinhar. Segundo a Bíblia, tem esses. Mas eu preciso alinhar o meu chamado. Então, quando eu tomo conta, Deus me chama para ser pastor. Então eu vou pastorear, eu vou cuidar das pessoas, eu vou amar as pessoas, eu vou trazer elas para perto, eu vou resgatar a perdida. E aí eu vou começando a exercer isso, e a partir do exercício disso eu vou criando uma maturidade de pastor. Não é de uma hora para outra, né? No início as falcatruas machuca. No início a virada de cara diz, poxa, eu só quis o bem dela e ela
passa a perna em mim assim, aí a gente fica meio abatido. Depois a gente vai entender que não é sobre ela, é sobre o que Deus está fazendo em mim. Sim. É sobre o que Deus me chamou para fazer. Ela é uma ovelha perdida, tá tudo bem. Ela vai voltar pro redil e a gente vai acolher do mesmo jeito. E é uma resposta também para as pessoas que estão ali começando no seu chamado e não desistir por conta dessas coisas, né? Tipo, que tá ali, tá tudo bem. Eu acredito que é até uma resposta para todos. Porque eu já passei por isso de ter aquela menininha raivosa que, tipo assim, a pessoa, né, me arrancou isso, passou a perna. E, meu Deus, e agora, né? Por que ela fez isso? Eu dei tanto de mim e agora ela fez isso. E com o passar do tempo, e quanto mais a gente estuda, e aí a gente entrou muito nesse mundo espiritual cada vez mais, hoje eu olho assim, eu fico tentando identificar o que aconteceu com aquela pessoa, por que ela tá assim, sabe? Será que eu posso fazer algo por ela? E aí a minha mãe olha pra mim e fala, Patrícia, você é louca? Não é minha filha. Como assim? Importa com nada. Eu falei, não é que eu não me importo, só que isso não me faz mal. Pra mim tá tudo tão bem, tá tudo tão ok isso. Eu sei que com essa pessoa vai ter negócios que eu não posso fazer. Eu não sou boba, né? Tipo, eu sei que, né, eu não é persistir naquilo. Só que eu vejo também, eu olho e eu vejo que ali tem uma história. E que talvez eu possa fazer alguma coisa se algum dia aquela pessoa se abrir. E eu, olhando assim hoje, eu acho tão mais leve, eu acho que realmente esse é o sentido, sabe? É diferente. Não é você olhar, julgar e só ver, essa pessoa é assim mesmo, tá tudo bem, ela foi embora. Não, ali tem uma história. Ela não é assim à toa. Em algum momento ela volta mesmo pro rebanho e você vai acolher. Tem um pai, né? Tem uma história de um pai que o filho resolve chegar pro pai e dizer, pai, ó, me dá a parte da herança E fui. que eu vou embora. Então, pedir a parte da herança é dizer, ó, o senhor tá morto pra mim, não quero mais saber de você, tchau. E o filho vai, o pai livremente dá a parte da herança, o filho vai, e ele aproveita tudo, esbanja tudo, mas chega uma hora que acaba, e o filho lembra que tem um pai. E ele volta. O interessante é que o pai em nenhum momento foi lá atrás do filho, não, volta, por favor, vem pra cá. Então, o papel do pastor não é de... O evangelista vai atrás, mas o pastor, ele espera. Chegou, pode vir. Então não tem... vamos tomar um banho, dar um anel novo, uma veste nova. Teve algo que aconteceu comigo esse ano agora, foi interessante, é um fato, uma verdade, que uma pessoa, comigo e com Raíssa, uma pessoa nos sacaneou, né? Fez um negócio errado conosco, né? Tá bom, seguiu a vida, a pessoa não pediu desculpa, não fez nada, a pessoa nem reconheceu o erro. Mas fez uma bobeira conosco, a gente confiou algo e ela passou a perna na gente. Tá tudo certo, seguiu a vida. Aí eu acho que um mês depois, não sei nem se deu isso tudo, essa mesma pessoa mandou uma mensagem pra mim. Aí diz, vamos jantar? Aí eu disse, jantar, já pegou pela barriga. Ela disse, vamos jantar, vou preparar uma janta, não sei o que. Eu digo, já pegou pela barriga, já é uma coisa boa. Aí eu olhei e disse, Raíssa, vamos jantar com fulano? Nossa. Aí Raíssa olhou pra mim e disse, você esqueceu o que é que ele fez com a gente? Aí eu parei, olhei pra ela e disse, esqueci. Esqueci, não tenho mais o sentimento no coração, não tenho mais nada. Esqueci. E por mim eu volto a jantar sem problema nenhum. Tá tudo bem. Se ela veio atrás, mesmo que seja por um convite de jantar, não foi por um convite de desculpa, mas é um sinal que talvez ela tenha reconhecido ou não reconheceu. Isso não fala sobre mim, fala sobre ela. E eu continuo exercendo o meu chamado. Eu acho que essa questão do chamado é fundamental para a gente ser feliz, porque muitas vezes a gente está procurando felicidade em portas erradas. E portas erradas nem abre. Só abre a porta que Deus já abriu para nós. Sim. E para isso é preciso que a gente descubra o chamado. O que é que de fato Deus deseja que a gente exerça nessa... É cuidar dos outros? É anunciar algo? É ensinar as pessoas? É ser um profeta?
Então eu preciso ter esse discernimento para poder ser feliz. Eu entendi isso. Eu também. Que eu preciso ajudar pessoas. Aí agora eu tô arrumando uma forma para saber como ajudar isso aí em grande escala, sabe? Porque ainda eu tô no 1 a 1 ali, nos atendimentos. Aí eu tô buscando agora uma forma para... E o Pode Constelar é uma forma, né? Que tá aí nas redes sociais, no TikTok, no Kawaii, no YouTube, né? E no Instagram. E eu acho que essa é uma forma que a gente pensou juntas, eu, a Vivi e a Patrícia, porque a gente estava falando de histórias reais com pessoas. Aí a gente teve a ideia, vamos levar isso pro Pod. Então acho que as histórias também conectam muito, né? Sim. As pessoas que estão em casa e com vários conflitos. Então aqui é um lugar que a gente está... Podcast foi muito engraçado, que a gente criou muito rápido, a gente tava numa conversa e vamos criar, e aí já criou o nome, já criou o logo. Já Tá achamos o local. E só faz isso que vocês estão fazendo quem tem o chamado. Né? Quem não tem o chamado vai dizer, não, dia de... Hoje é que dia? Eu me perco. Olha. Hoje é quarta, velho. Hoje é podcast. Dia de podcast, eu podia estar em casa, de boa, tudo bem. Você não tem um chamado para isso. Sim. Seu chamado é outro, tá tudo certo. Nenhum é melhor do que o outro. Depois a igreja hierarquizou, né? Aí pegou e colocou o pastor como hierarquia, um outro como hierarquia. Mas isso é bíblico. A gente tá falando de uma estrutura espiritual. E a estrutura espiritual é que todos são chamados. Uns para tal, outros para tal, outros para tal. Reconhecer e exercer isso vai fazer total diferença na vida de qualquer E pessoa. quando você não está dentro do seu chamado, seu coração começa a apertar. Ou quando você falou assim, tipo, que eu tava conversando com as meninas. Há degraus, né, que são importantes. A sua vivência lá na igreja católica foi uma base importante para você. Eu estive numa igreja que eu não estou hoje, na presbiteriana. Foi uma base bíblica do caramba para mim. Eu aprendi a Bíblia ali. Não estou mais nela, mas sou grata. Os relacionamentos, as mesmas coisas, né? Essa pessoa mesmo que se afastou, ela te ensinou a não fazer negócios com ela. A amar, você vai amar. Mas ela te ensinou a não fazer negócios com ela. Exato. Ou com alguém que vai dar aquele mesmo tipo de perfil, né? Afinal, todas as coisas cooperam para o Bem. Sim. Quando é todas, é todas. Senão a palavra diria, algumas coisas cooperam para o bem, outras são do... ele fala todas as coisas. Não tem o que fazer. Então, todas é todas. E a gente tem que entender justamente isso como degraus. Cara, aconteceu isso comigo. Todas as coisas cooperam para o bem. Aprendi, subi um degrau, vamos embora. Vai acontecer outra coisa, pode se preparar. Mas todas as coisas cooperam para o bem. Aprendi. O problema é que quando acontece alguma coisa, eu não faço essa metanoia e eu fico lá naquele degrau. Não quero Aconteceu isso, droga, não sei o que gosta e tal. E a pessoa tá lá embaixo, usou tudo subindo, que ressignificou, fez o processo de ressignificação, e o outro tá lá reclamando, murmurando, mas porque Deus permite isso? E Deus permite, mas permite pro teu bem. E são Qual é o problema disso? fases, né? Fases. Quando a pessoa ela não sai da fase, né, da fase da criança interior, ela fica nesse lugar aí, só se vitimizando, acusando o outro. Sofrendo. Ai, nossa, olha o que ela fez comigo. Então, quando uma pessoa ela cresce e ela, igual você fez, né? Você falou assim, não, mas eu até esqueci que a pessoa fez comigo, né? Tá tudo bem, e vida que segue. Mas você aprende, né? Lógico, nós aprendemos, mas a gente precisa guardar isso e ficar carregando, porque esse peso, ele faz com que as pessoas, elas não andem, não vai para o próximo nível. E aí tem pessoas, né, que a gente atende na terapia, que as pessoas carregam coisas, assim, de 30 anos atrás, a gente fala... Na constelação é bom, porque a gente precisa falar muito, né? A gente, Monta ela ali. mostra. Ela que mostra. E a gente vê, eu vejo assim, a maior parte dos casos que eu pego são pessoas que trazem muito vitimismo e eles vêm ela culpando os pais. E às vezes é pai e mãe que você olha e que realmente eles fizeram tudo por aquela pessoa. Só que pra ela não consegue enxergar aquela história. Então, assim, ela vem... E aquilo é pesado. Eu entendo a pessoa também. Eu sei que ela vem com uma dor tremenda, sabe? Que aquilo pra ela é muito peso, só que ela precisa querer se encontrar.
e entender e acolher a história daqueles pais. Sim. As pessoas, elas não querem ver a história dos pais, Aceitar, elas não querem né? acolher e aceitar a história e entender que a escolha deles Porque não eles é vão mais ter que delas. mudar. E aí ela Ó. fica carregando aquele peso, carregando e fica É cada porque- vez pior. É dolorido, mas aí você não precisa mudar. Não, porque a história é deles. Porque se ele tá errado, você não precisa mudar. Ó, E eu não tenho nem o direito de dizer que meu pai tá errado. Porque ele é maior do que eu. Eu só tenho que aceitar a história dele e entender que tá tudo certo, que a escolha é dele, não é minha. Eu vou fazer as minhas escolhas. Veio até uma pergunta aqui agora pro Rogério. Será que tudo isso, né, que vocês falaram, tem a ver com fé? A pessoa não acreditar e nela mesma, em Deus? Total. Antes de responder isso aí, essa questão aqui é um princípio bíblico, né? Honrar pai e mãe. Sim. Sim. Honrar pai e mãe é justamente, não é fazer o que o pai e a mãe quer o tempo todo, mas é entender e não querer mudá-los. Não, ele é assim mesmo. Imagine, 60 anos ele já é assim, eu vou querer mudar ele agora. Não, eu honro a sua vida, honro a sua história. E traz leveza. Tá Tudo bem. Isso é honrar pai e mãe. Vai viver a sua vida, né? Exato. Eu falo muito sobre honrar pai e mãe. A minha constelação é muito em cima de honra. Porque eu acho que quando vira essa chave, tudo começa a mudar. Falta muito isso. Falta a compreensão do que é honrar pai e mãe. A compreensão de que eles deram melhor. Que eu consegui ver isso na constelação com ela. Uhum. Essa gratidão veio. E ficou muito mais leve. E um relacionamento também. A hora que eu vi quem ele era, como que ele tava, que ele não podia dar o que eu esperava, tá leve. Não fiquei mais ali. Ai, por que fulano não fez isso? Por que não mandou Tá tudo bem, vai. E justamente quebra, aí dentro desse processo de desapego, quebra que eu repita esse padrão em outro momento. Sim. Né? Eu atendi uma pessoa essa semana passada eu atendi ela e uma das questões que ela veio me pedir foi sobre relacionamento. Eu quero arrumar um homem que seja assim, Aí ela botou, disse, me diga quais são os padrões que você quer. Ela colocou, tá, eu quero Uma isso, receita de bolo. eu quero isso. Ela disse, tá, beleza. Eu disse, qual é o grande problema? Aí ela disse, porque quando eu encontro um homem desse jeito que eu quero, eu não sou eu. Eu fico calada, eu me sinto rebaixada. Aí eu me lembrei da constelação, né? Me lembrei da... Aí eu disse, tá, me fala mais do teu pai. Do nada, assim, ela falando dela, disse, me fala mais do seu pai. Aí ela foi falar, meu pai era um homem extraordinário, mas era um homem muito incisivo e era um homem, às vezes, um pouco grosseiro. Eu disse, tá, e me fala mais da sua mãe. Minha mãe, ela era calada e rebaixada. Aí eu olhei e disse... E você se comporta como homem, com os homens? Aí ela olhou e disse, cara, é a mesma coisa. Ela usou a mesma palavra, calada e rebaixada. E ela mesmo parou e disse, eu tô agindo da mesma forma que a minha mãe. Tá repetindo. Do jeito que eu não queria, eu tô repetindo do mesmo jeito. E ali naquele momento ela entrou no estado de consciência e viu tudo o que ela precisava, né? Exato. Isso daqui é para trazer consciência, o seu chamado para trazer consciência para a pessoa conseguir saber o que ela pode, como que ela pode mudar, né? Porque senão, sem consciência, como que vai mudar? Né? E ali qual foi o processo que eu fiz com ela? Eu disse mentalização, né? Meditação. Eu olhei para ela e disse, veja teu pai, honre ele, perdoe ele, mas ame ele do jeito que ele é. Ele deu o melhor que ele podia. Agora olha para sua mãe. E aí esse processo fez com que ela se libertasse. Eu ainda acompanho ela, né? Eu faço acompanhamento semanal com ela. E a cada semana ela tem crescendo. Está crescendo nisso. Por quê? Porque ela tomou consciência de que o que ela estava carregando não era dela, mas ela estava repetindo padrões dos pais por não honrar o pai e a mãe. Querer mudar, não concordar que a mãe era daquele jeito, que o pai era daquele jeito. E ela estava se tornando a mesma pessoa. Ainda bem que ela não casou. Ainda.
Agora ela vai tomar uma consciência, ela vai arrumar. Ela tá no processo para ser a bênção. Ela vai parar de atrapalhar Deus agora. Agora ela vai agir e Deus vai... E isso é muito lindo, né? Quando as pessoas, elas veem a história dos pais com amor e respeito. Eu fico fascinada, assim. Porque eu passei por isso com a minha mãe, com meu pai. Nossa, minha mãe era muito bruta e coisa. E eu julgava muito isso nela. E eu tava ficando uma mãe brava. Né? Tipo, e um dia eu parei e pensei, ué? Como assim? Eu quero ser outro tipo de mãe. E aí eu comecei a me trabalhar. E eu comecei a aceitar que tudo aquilo da minha mãe é dela e que tá tudo bem, que ela não fez nada de errado. Ela deu o que ela sabia me dar. E eu fiz isso com meu pai e eu trabalho muito isso, porque eu acredito de verdade que quando as pessoas começarem a enxergar seus pais com amor e a história deles com amor, a gente vai ter uma grande mudança. Muda tudo, transforma tudo. E a gente vê que é uma área que mais está sendo atacada hoje, né? A família, que é a nossa base mesmo, que é o que a gente precisa para trazer esses referenciais corretos, né? Se eu consigo atacar a família, eu desestruturo todo mundo, né? Exatamente. Então isso desestrutura todo um sistema de pessoas. Aí eu já construo uma família perdida também, eu já tenho filhos desestruturados, e aí É um foco de atenção. acaba né, a confusão, e graças a Deus tem vocês, tem eu e tem tantos para ir alinhando esse povo e dizendo, vamos pessoal, vamos por aqui. Ajudando, né? A se encontrar. Olha, você é essa pessoa aqui, não tem nada a ver com seu pai, com sua mãe, você já pegou deles o melhor, agora segue sua vida, vai fazer o que tem que ser feito. Rogério, e você que tem toda essa base da igreja, né, e os princípios, segue, né, esses princípios, eu quero saber de você, o que você acha da constelação? Você acha que ela é espiritual, que ela baixa alguma coisa aqui? Adivinha as coisas, o que você acha disso? Eu vou dizer assim, eu vou falar um exemplo que aconteceu comigo quando eu era padre. Estava lá atendendo as pessoas, eu atendia semanalmente as pessoas, aí chegou uma moça para mim, eu era padre ainda, estava lá na paróquia, chegou uma moça para mim e disse, Rogério, eu fui em fulano, não me lembro nem o nome da pessoa que ela falou, eu fui em fulano e fiz uma sessão de hipnose. Aí, na hora, bateu na minha mente, hipnose é do demônio. Hipnose não é de Deus. Lembra do pica-pau lá, né? Eu parei de dizer, hipnose é do demônio, hipnose não é de Deus. Que história é essa? Mas aí veio os meus questionamentos, de fazer perguntas, eu disse, foi, como é que foi? Fui perguntando a ela, vi que ela não sabia me explicar muita coisa, parou, terminei aquele momento de atendimento, fui para casa, peguei meu computador, abri a internet, disse o que é hipnose, onde tem curso de hipnose, e fui fazer um curso de hipnose. Você queria ser hipnoterapeuta? Não, eu queria saber se hipnose era do demônio ou não. Porque na minha cabeça veio, hipnose é do demônio. Então deixa eu estudar para saber o que é hipnose. Esses dias atrás, mais de um ano atrás, eu comecei a escutar sobre constelação. O que veio na minha cabeça? Constelação é do demônio. Constelação não é de Deus. Essas coisas assim meio holísticas, meio quânticas, meio sistêmicas, e o povo usa uns termos, e eu disse, não, isso é do demônio. O que eu fui fazer? Eu fui pesquisar. Eu abri, comecei a pesquisar, vi que tinha curso. No momento eu não podia fazer porque eu estava empenhado em outra coisa. Foi quando apareceu uma pessoa falando de constelação. E aí eu disse, eu quero até conhecer mais sobre Você foi o elo para eu saber se constelação era do demônio ou não. Se você me apresentasse um negócio, eu disse, é do demônio. Você, sem saber, você era o elo para eu saber, porque eu não fiz curso de constelação, porque na época eu estava tão agitado com outras coisas. Não foi como a hipnose, que eu pude fazer um curso, constelação eu não fiz, mas aí Deus apareceu uma mocinha e disse, eu sou consteladora. Eu disse, constelação é do demônio, não é? Já estudei, sistêmico e tal. Eu tenho curiosidade de saber.
E aí essa moça tá aqui na minha frente. E a gente legal. fez uma ou duas sessões, acho que uma. Foi né? uma, né? A gente fez uma sessão, naquele momento muita coisa foi revelada sobre a minha vida, né? Sobre a constelação mesmo da minha vida. E ali eu disse, cara, isso é um instrumento sensacional, extraordinário nas mãos de Deus e para aqueles que querem fazer o bem. Assim como qualquer coisa, isso aqui, nas mãos erradas, causa uma guerra. Eu falei isso pra minha amiga hoje. Falei, um sax na mão de uma pessoa pode ser instrumento de glória para Deus ou um instrumento de glória pro cão. Isso aqui já causou guerra. Que as pessoas olharam e disseram, não, tem que matar, então vamos matar. Mas isso aqui também já salvou vidas. Sim. A questão é onde está, em que mão ela caiu. A constelação é a mesma coisa. É um instrumento de transformação, mas na mão errada vai causar muito desastre. E a gente vê, realmente, tem gente que vem de outras constelações que a gente acaba atendendo que a pessoa mesmo, isso acho que não é de Deus. Porque é uma coisa que mexe, né, com o teu subconsciente. E aí a pessoa muitas vezes leva pro lado espiritual, E quando a pessoa entende que ela que deu todas as informações que ninguém contou no meu ouvido, tá tudo certo, né? Você tira um peso ali. Mas que bom, muito bom, né, ouvir a sua explicação sobre a constelação, ainda mais que o Rogério, né? Tem mais autoridade, espiritual. A orientação que eu dou é sempre essa. Esses dias eu tava... Esses dias não, ontem. Eu tava vendo um vídeo, Raíssa até sabe. Eu tava vendo um vídeo de uma menina falando sobre um negócio. Meu Deus, eu esqueci agora. Era Lu Yong. Era uma meditação tibetana. Aí eu... de uma amiga minha fazendo um podcast com ela, né? E ela falava tão bonito e eu dizia, cara, será que isso é de Deus ou é do demônio? E aí a Raíssa até falou, tu tá assistindo o quê? Eu digo, não, tô assistindo um podcast aí. E aí eu fui conhecer, eu fui compreender, fui saber. Por quê? Porque senão a gente fica nessa divisão, nesse julgamento o tempo todo, de tudo. Essa pessoa é de Deus ou é do demônio? E essa coisa, de Deus ou é do demônio? Cara, isso é um indício de que você precisa conhecer. Exato. De que você precisa aprofundar. Uma tesoura aqui na mão daquele... Como que chama aquele cara da Sexta-feira 13? Pode virar um instrumento de morte ou pode ser um instrumento de... Exato, de beleza, de né? beleza. E tudo é assim. Tudo é como ele falou, até a Bíblia, né? E a ideia é isso, é estudar, é buscar conhecimento, saber quem você é, para não ficar julgando, porque a maior facilidade do ser humano é julgar, né? Deus é o único que não julga. E quando a gente toma a decisão, que essa é a decisão que nós estamos tomando, de não julgar, mas sim conhecer, ó. Você não julgou, você veio e conheceu. Então, Exato. assim, E aí ele gratidão. pode emitir, né? Aí eu posso falar de Agora acordo pode com a falar. minha experiência, né? Isso. A orientação é essa. Busque conhecimento. Traga para consciência, porque isso muda tudo. Não haja somente pela emoção. Inicialmente, eu sempre penso, é do demônio. Eu sempre penso, isso aí não é de Deus, é do demônio. Por quê? Porque entra aquela minha mentalidade fechada e religiosa, qual eu vivi 13 anos e 6 meses, em que a única coisa de Deus é a Bíblia. Então, outras tantas coisas é do demônio, não é? Eu tive a graça, fim do ano passado, eu tive a graça de terminar uma formação em psicanálise. Eu sou psicanalista também, né? E eu entrei na psicanálise para saber se era do demônio também. Porque eu disse, Freud fala tanta besteira, não, isso é do demônio, esse cara é do demônio. E foi dentro da psicanálise que eu descobri que eu poderia ajudar muitas pessoas na arte da escuta, Sim. na arte da orientação, na identificação de tantas coisas, ao ponto de eu terminar e me fazer psicanalista. Caraca. Aí eu atendo algumas pessoas na psicanálise, né, como psicanalista, independentemente da espiritualidade. Mas aí as pessoas chegam e dizem, nossa, você foi padre, você é cristão e é psicanalista? Aí eu digo, sim. Aí eu coloquei agora no meu cartãozinho, eu sou psicanalista clínico cristão. Porque, assim, a gente não pode viver esse julgamento de... não, psicanalista é só quem é ateu, porque Freud era ateu, porque Freud não acreditava nisso. Não. Você teve que era... De tudo a gente consegue tirar o melhor, né? Examinar de tudo, retém apenas o que for bom. Diz Paulo mesmo. sobre a nossa vida.
Nossa, Rogério, foi um prazer ter você aqui. Muito bom. Acho que você foi um elo aqui entre nós. E isso é muito gratificante. Foi de verdade, assim, nós agradecemos muito por você ter vindo, por ter contado aqui sua história para nós. Amém. Bom. Obrigado, viu, Obrigada. Rogério, por aceitar. Faz tempo, né? Rogério não vai vir? Ai, tá viajando, gente. Vou ensinar ele, sabe aonde? Na live dele de manhã. Estratégia. Vai ter compromisso. A gente aprendeu. Que bom que deu certo, viu? Gratidão aí pela sua vida, da sua família. Que Deus te abençoe sempre. Você está sempre evoluindo, estudando, é isso mesmo. Amém. Que as pessoas que estão aqui, que escute isso, gente, e faça também. Treine, estude, não fica julgando. Primeiro vai conhecer, né? Depois você dá a sua opinião ali. Exatamente. Mas sabendo o que você está falando, né? Exatamente. Então, quero te agradecer, quero agradecer as meninas, agradecer todo o público que está aqui. Um grande beijo. Beijo, gente. E muito obrigado. Ó, viu? tem os canais do Rogerinho É verdade. Rogério, deixa Os seus cursos canais do aqui. Rogerinho. E muito obrigado pelo convite, de verdade. O coração de um pastor se alegra com as ovelhas. Muito bem, crescendo e ajudando outras pessoas. Essa é a alegria de um pastor. Amém. E eu fico muito feliz, de verdade, pela vida de vocês três, Amém. pelo exercício de vocês dentro do chamado. Para mim, isso daí é a maior e a melhor recompensa. E se você também quer me seguir, me acompanhar, ver meus vídeos, meus estudos, minhas doideiras, minhas viagens, você pode entrar lá no Instagram, Rogério Carvalho Oficial. Eu tenho YouTube, TikTok também, mas vai no Instagram que lá você encontra qualquer coisa, Rogério Carvalho Oficial. Se há no seu coração esse desejo de buscar mais a voz de Deus, de compreender mais esses tantos questionamentos, será que a Bíblia é de Deus ou do demônio, né? Então, eu me coloco à disposição sua para poder te ajudar em tudo isso, seja em mentoria, seja em bate-papos. Nós estamos aqui para poder te auxiliar nesse discernimento da palavra e da voz de Deus sobre a sua vida, que faz toda a diferença. Tá aqui Verdade. 3 meninas que cresceram e muito. Verdade. Vê elas quando chegaram na mentoria, ela é outras mulheres, Eu tava lá em Ribeirão, mano, agora eu tô em Alphaville, tá, né? gente. Fazendo Isso. podcast, se É, transbordando podcast. na vida de todo mundo. Gente, e eu não fazia nenhum vídeo, assim, nenhum reels. A Patrícia eu não lembro muito, não, mas a Vivian não falava nada. A Vivian falava pra dentro. Hoje a Vivian fala com essa sabedoria, um negócio assim que eu fico, cara, Pois é. que bonito, né? Agora. Outra mulher, parabéns, Transformação. parabéns. O coração Obrigada, do pastor viu, se gente? alegra. Vamos brindar. Vamos aí, Ó, vamos aí, gente.